Pronto. Então, continuando a questão, pessoal, discussão sobre a calcitonina, nós temos dois hormônios que trabalham na nossa regulação do cálcio, tá? Nós precisamos de um hormônio, ele vai pegar e ter uma ação lá, principalmente na parte dos rins, na parte do intestino. Eu preciso o quê? Eu preciso reter esse cálcio, porque meu corpo não é vantajoso para ele desperdiçar cálcio, correto? A não ser que esteja excessivamente, principalmente na parte da corrente sanguínea, tá? Então a gente tem essa parte de excreção também do cálcio, mas o nosso corpo ele precisa muito cálcio. Então nós precisamos desse hormônio, tá? Que ele trabalha principalmente para manter o cálcio na corrente sanguínea. Manter o nosso cálcio no fluxo. Só esses microfones aí. Nós precisamos de um hormônio para manter os níveis de cálcio na corrente sanguínea, para trabalhar principalmente no aspecto de reter esse cálcio lá nos rins, lá no intestino, tá? E também eu preciso desse hormônio para pegar o cálcio que está estocado na corrente, nos seus ossos e jogar na corrente sanguínea, porque o nosso cálcio ele vai ficar o quê? Mantendo um nível, né? Porque o nosso corpo armazena cálcio nos ossos, correto? Esse é o papel da calcitonina, certo? De armazenar, ajudar o quê? A armazenar o quê? O cálcio na corrente sanguínea, principalmente retirar ele da corrente sanguínea, armazenar onde? Nos ossos, tá? E nós temos um outro hormônio, que é o paratormônio, depois nós vamos falar dele, pessoal. Ele faz esse trabalho justamente o seguinte: os níveis de cálcio na corrente sanguínea estão mais baixos, ele está trabalhando lá no intestino, atuando lá na parte dos rins, e também está o quê? Está fazendo o quê? A liberação de cálcio na corrente sanguínea. Porque seu corpo ele não vai ficar sem cálcio. Se baixar o cálcio na corrente sanguínea, tá? Porque a corrente sanguínea vai distribuir para todos os tecidos, se todos os tecidos precisam de cálcio, tá? Ele vai pegar dos seus ossos, tá certo? Por isso que é muito importante o consumo, já que a gente veio lá da parte do metabolismo dos alimentos, pessoal, é de suma importância a nossa alimentação, tá bom? Tendo base em alimentos ricos em cálcio, tá bom? Isso é muito importante. Esses dias eu escutei, esses dias não, ano passado, desculpa, pessoal, 2020, deixa a gente um pouco assim, né? Foi até numa palestra, uma pessoa perguntou, um palestrante lá, a respeito, né? Por que adulto não bebe leite, não precisa beber leite? Desculpa, animal adulto não precisa beber leite, tá certo? Ele não toma, porque o ser humano precisa tomar leite, tá certo? Lembrando que não é só o leite que tem fonte de cálcio, não é muito rico, tá, pessoal? Pessoal, tem que entender o seguinte: animal só acabou o leite dele na fase adulta porque ele não recebe mais, tá certo? A mamãe dele não dá mais peito para ele mamar, tá certo? Não tem como ele ir lá no supermercado, me dá um litro de leite, tá certo? Agora, nós, seres humanos, nós temos essa capacidade. Se não tem mais leite da mamãe, a gente tem o quê? À disposição lá no mercado, seja o que for, tá certo? Até do aquele leiteiro, fonfon aí, das antigas, com o melhor leite que tem. Então, pessoal, é justamente por essa questão. A fonte secou do animal, mas a nossa não, tá? E vocês, para quem aí tem tem dificuldade nesse aspecto de beber leite por alguma intolerância ou gosto, você parte para outros alimentos, não tem problema. Mas é muito importante o nosso consumo, tá? E não vai ser para agora, tá, pessoal?
não vai ser para agora, certo? Vai ser lá, depois dos 30, 35, 40 anos. Tá? Isso que vai influenciar a nossa alimentação rica em cálcio agora. Aí vira, professor, eu tenho um problema nos rins, pedras nos rins, tá certo? Aí você tem que fazer o quê? Primeiramente, você tem que consultar lá com o médico para ver qual que é a sua origem desse problema, tá certo? O que está dando... Só um minuto aqui, saiu minha apresentação. Pronto. Para o que está originando, tá? Às vezes você está bebendo pouca água, às vezes vários fatores que agridem, tá? Porque existe algumas teorias, né, do conhecimento empírico que a pessoa não pode comer muito, por exemplo, tomate. Semente de tomate é rica em cálcio, né? Não pode ficar comendo porque vai dar pedra nos rins. Se a pessoa não tem nenhum problema nos rins, ela consome bastante líquido em si, ela tem uma alimentação balanceada, por que não pode? Ela não tem problema nos rins, tá? O que passar lá, o que passar fisiologicamente a dosagem de cálcio, seu corpo vai armazenar, o que não precisar ele vai jogar fora, certo? A gente tem que parar às vezes de pensar que o nosso corpo é de porcelana, né? Que o nosso corpo às vezes não dá conta. Ah, sim, certo? Desde que ele não tenha nenhuma patologia, ele é suficientemente propício a excretar o que não precisa, certo? Então, pessoal, vocês têm criança em casa, sei lá, sobrinho, neto, enfim, irmãos, tá certo? Estimulem, bom, estimulem bastante o consumo, principalmente de leite, tá? Porque o que vai influenciar é lá na vida adulta, média adulta de vocês, tá bom? Depois dos 30, 35, 40 anos. Mulher antes um pouco, tá, pessoal? Mulher, ela tem maior probabilidade de sofrer com fraqueza óssea, ou seja, osteoporose, tá? Principalmente pelo aspecto hormonal. Né? Vocês perdem muito cálcio presente principalmente no ciclo menstrual de vocês, tá bom? Bom, vamos lá, continuando aqui. Só para a gente encerrar a nossa aula de hoje, vamos completar aquela ação lá do paratormônio, né? Nós temos aí o hormônio secretado pela paratireoide, certo? Que ele tem um papel importante, então, na remoção do cálcio da matriz óssea, né? O qual passa ali o plasma sanguíneo, a corrente sanguínea, e a absorção, olha só, a absorção do cálcio dos alimentos pelo intestino e a reabsorção de cálcio pelos túbulos renais, olha só. O paratormônio ele vai lá nos túbulos renais e vai ter uma ação para reabsorção desse cálcio. Então, ele vai pegar esse cálcio, vai ter uma ação de estimular os túbulos renais, tá bom? A reabsorver esse cálcio e jogar de novo na corrente sanguínea, tá? Então, ele está na corrente sanguínea, vai aumentar os níveis na corrente sanguínea, aí volta lá na calcitonina, que é da tireoide, e vai o quê? Vai ter já a ação de armazenar esse cálcio, tirando da corrente sanguínea e jogando na sua matriz óssea para ser armazenado. Bom, pessoal, nós vamos encerrar aqui, tá certo? Isso aqui é o que eu acabei de explicar, tá bom? Essa parte do cálcio, da calcitonina, tá? Isso aqui já deixei o textinho aí explicativo para vocês, tá bom? A parte da ação da tireoide com a calcitonina e a parte também da ação do paratormônio, tá bom? A relação do cálcio em si, ok? Eu vou abrir, voltar lá, fechar essa parte aqui do slide e abrir lá para as perguntas, já que ninguém me chamou aí. Vamos lá. Ah, tá, tem perguntinha no chat aqui. Pessoal, quem colocou pergunta no primeiro vídeo tem que colocar ela de volta aqui, tá? Porque não dá para abrir o outro vídeo agora e pegar as perguntas, não. Bom, pergunta aqui, por que quando a tireoide é removida, a pessoa tende a ter problemas com o humor, ficando nervosa mais facilmente? Olha, essa questão é relativa. Tem gente que tem a tireoide insuportável, tá certo? Então, essa questão, se os níveis estiver
dentro dos níveis fisiológicos normais, beleza, tá? Agora, quando os níveis estiver muito alto, geralmente a pessoa ela tem a tendência a ter um metabolismo mais acelerado. Então, as ações delas, né, a tendência é que tudo aumente, né? Inclusive a parte do humor também pode ter um agravante, tá? Mas essa parte aí é um pouco relativo, tá, pessoal? Às vezes a pessoa sente um desconforto, veja bem, tirou algo do seu corpo, né? Isso pode influenciar, ok? Tem gente, mulher, e se cortou o cabelo errado aí, vira uma brigaiada aí de rede social e xinga a cabeleireiro ou cabeleireiro todinho, né? É assim, ó, nós temos um profissional aí na turma agora, né? Seu Carlos está aí? Qualquer coisa que precisar, parte de cabelo aí, o Carlos é fera, tá, pessoal? Depois você me dá minha gorjeta, viu, ô Carlos? Então, pessoal, então essa questão do humor aí vai ser né, relativo, ok? Tá lá. E vamos lá, mais perguntas aqui. Professor, uma das causas do cálculo renal poderia ser pela calcitonina? Sim e não. Tá? Só da calcitonina não, pode ser dos dois hormônios, tá, pessoal? Tanto do paratormônio como a calcitonina, certo? Então tem que haver a investigação nos dois aí, tá bom? Para saber qual que está dando problema, que pode estar dando problema. Então tem que ver. Por isso, pessoal, a gente tem que acompanhar, tá, os nossos níveis hormonais, não é só assim, tô com problema, vou lá. Não, tá? E exame hormonal é tão simples e barato, tá, pessoal? É barato os níveis hormonais, tá, para a gente verificar, ok? Qual a função da ocitocina no homem? Ocitocina no homem é liberado muito pouco. Como ela faz parte principalmente de questão sentimental, tá? Então, pessoas, por exemplo, nós temos a parte fisiológica, da parte da amor, da paixão, né? Nós chamamos de fisiologia do amor, tá? Então, nós temos 3 hormônios envolvidos quando a pessoa está sentimentalmente envolvida, ou seja, em outras palavras, está se ferrando na vida, né? Então, ela tem níveis de ocitocina bem altos. Um dos hormônios da ocitocina está bem alto, tá bom, nessa pessoa aí, ok? Mas é muito pouca a secreção de ocitocina no homem, tá? Mais perguntas, pessoal? Pode ser no microfone ou no chat. Perguntinhas? Não quer dizer que o homem é um bicho sem sentimento. Não. Talvez seja mais difícil, né, dele assumir o sentimento, mas o sentimento os dois, tá certo? Tá explicado agora. Não, homem gosta primeiro que a mulher, só que ele fala depois dela. Vamos lá. Tá certo, eu sabia. Vamos lá. Quando há necessidade de retirar a tireoide? Há muita influência na temperatura corporal drástica? Pessoal, a necessidade de retirada da tireoide é principalmente por algum evento, ela não está em funcionamento. Quando um órgão ele para de funcionar, pessoal, é uma espécie de órgão, né? Essa glândula, ela deixa de ter aquela função, porém, ela começa a ter pouca ação celular e corre o risco de virar parte de tumores, entendeu? Então, por isso que a pessoa retira. Agora, chega um momento que também ela pode estar em mau funcionamento, produzindo demais, excessivamente, ou não está produzindo. Então, quem vai julgar essa questão se tira ou não vai ser lá o médico, tá? O endocrinologista, principalmente, tá? Ou o médico cirurgião, aí depois ele encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço, tá?
Agora, a temperatura, pessoal, pode estar envolvida tanto nessa parte de hormônios da tireoide, tá? Como outros hormônios também influenciam nessa oscilação da temperatura corporal. Até hormônios femininos, por exemplo, ela influencia com aquelas ondas de calor, entre aspas, uma mulher que chegou na fase da menopausa, tá? Os hormônios sexuais delas, das gônadas, estão o quê? Não está produzindo adequadamente, ela tem esse nível, esse pico, essas ondas de temperatura corporal pela disfunção metabólica mesmo, tá? Quando você retira, olha só, ela faz parte principalmente do metabolismo, tá? Metabolismo, até a tiroxina, principalmente, pessoal, ela influencia até no aspecto metabólico do que você utiliza como energia corporal, tá? Ela influencia no seu metabolismo geral, entendeu? Várias reações químicas. Então, quando retira, tem que repor com farmacológico, tá? Tem que tomar medicação para o resto da vida, para manter os níveis em funcionamento. Tá bom? Por exemplo, os carboidratos, a tiroxina é um dos hormônios que vão lá para estimular você a gastar carboidrato. Esse glicogênio aí está estocado no músculo, no fígado, principalmente no fígado, tá? Que a tiroxina vai participar. Tá bom? Então, ela influencia até o que você gasta energia no seu dia a dia. Sua reserva energética, a tireoide, ela influencia. Apesar de ser uma glândula bem pequena, né, que fica a região aí do seu pescoço. Tá? Sim, retirada, sim. A tireoide influencia, tá? Se não repor com a medicação, que é o próprio hormônio sintético, a pessoa, a tendência é o quê? Ganhar peso. Ela não vai utilizar, porque ela dificulta a utilização do glicogênio, pessoal, tá? Do estoque, tá bom? Principalmente do estoque, tá? Desse glicogênio, tá bom? Fica na corrente sanguínea em si. Então, as células, pessoal, vão utilizar basicamente pouca energia. Tá bom? Então, acaba aumentando essa reserva de glicogênio, essa glicose não está utilizando, a pessoa, a tendência é o quê? Ganhar peso, né? E outra pergunta aqui, não. Mesmo comendo pouco, tá, pessoal? A pessoa não perde peso, ela acaba só aumentando, a pessoa fica com um metabolismo mais lento, tá bom? O que na verdade deixa o seu metabolismo acelerado? É uma atividade enzimática maior, né? Ou seja, as enzimas têm papel de catalisadoras das reações, então as suas reações metabólicas vão ficar mais lentas. A pessoa tem até mais cansaço, mais fadiga, né? Então acaba também gastando menos energia. Sintoma. Até raciocínio pode influenciar. Então, metabolismo baixo, raciocínio vai ficar mais lento. Pessoal, lembra que eu falei do teste do pezinho? O teste do pezinho é tão importante, ele te dá níveis, tá? Níveis do bebezinho, dá níveis do bebezinho que pode ocasionar até chegar a um retardo mental. Se for detectado, né, que ele tem, já nasceu com disfunção na tireoide, tem tratamento no início, tá, pessoal? E porventura, se não tratar, se não descobrir, não fizer esse teste e tudo, ele pode causar até um retardo mental, tá bom? Vai chamar a pessoa de retardado, tá, pessoal? É um retardo mental, existe uma diminuição, tá, do metabolismo do sistema nervoso. Ok? E outras áreas de outros órgãos também, inclusive o sistema nervoso. Tá? Mais perguntas? Tranquilo, né, pessoal? Bom, pessoal, a próxima aula a gente continua, tá? Essa parte aí
disfunção na tireoide afeta a fertilidade? Pode influenciar porque trabalha com metabolismo, né? Mas nem tanto, tá bom, pessoal? Se bem que se a pessoa ganhar muito peso, tá? Se ela ganhar muito peso, isso já influencia, né? A pessoa tem um peso muito alto, isso acaba diminuindo, principalmente o homem, tá? Acaba diminuindo a produção de testosterona, aumenta a produção de prolactina, tá? A prolactina faz ter disfunção erétil, diminui a testosterona, então vai diminuir a produção hormonal, espermatozoide, tá certo? Na mulher, como você diminui o seu metabolismo, você tem a tendência, então, que todos os outros órgãos, ele trabalha menos, outras glândulas vão trabalhar menos. Então, quer dizer que vai ter, claro, vai influenciar, não diretamente, mas paralelamente, essa parte de fertilidade aí. Se a pessoa estiver produzindo T3, T4, normalmente, fazer a utilização da medicação pode ter algum efeito negativo? Olha, vocês têm que entender que o corpo de vocês é maravilhoso, né? Aquelas aulas eu já falei para vocês. Você tem que olhar no espelho assim e falar assim, você é F, né? O corpo não é bobo. Nós temos, lembra dos 3 controles, níveis de controles que nós temos para a secreção de hormônios? Sistema nervoso, controlando a secreção, hormônio controlando a secreção e eletrólitos, né, sais minerais, principalmente controlando a secreção de hormônios. O seu corpo ele tem a capacidade de detectar. Tá? Quando os níveis de certos hormônios estão altos, a tendência é que a glândula perde o funcionamento. Tá bom? Quando ela está recebendo esses hormônios externamente, você está tomando comprimido, o que seu corpo vai detectar? Está cheio de hormônio. O que ele vai falar para essa glândula sua? Diminui a produção ou pare. Só porque você fica falando para ela não é igual uma tomada, interruptor de luz, liga, desliga. Se você falar para ela sempre, ó, para que tem muito, para, vai dar disfunção. Aí você para a medicação. Quando ela voltar à normalidade, pode gerar alguma disfunção, alguma patologia disso aí. Bom, é a mesma coisa de certos hormônios aí, que geralmente mulheres e homens, que às vezes tomam, entendeu? De forma sintética. Eu vou deixar para falar isso lá quando a gente chegar na parte de outros hormônios aí, ou do crescimento, a gente vai dar ênfase, a parte da testosterona também, tá? Justamente pode ter efeito negativo aí na glândula, tá, pessoal? Tem gente que está tomando T4 para emagrecer, aumentar o metabolismo, e emagrece, tá? Mas quando parar a medicação também, tá bom? Aí é outros problemas. Engorda novamente, professor? Oi? Na hora que ele parar o medicamento, ele volta os pesos que ele tinha novamente. Até mais. Às vezes volta com um problema na própria patologia. O problema patológico na própria glândula. Mais perguntas, pessoal? Tranquilo? Professor, Oi. qual patologia é causada, tipo, no intestino? Qual patologia causada no intestino? Que a pessoa não consegue absorver os nutrientes. Tem várias. Entendeu? Tem várias patologias que pode causar. Que diminui. Fala de uma, professor. Uma patologia, por exemplo, até gastrite, ressecamento intestinal crônico, isso diminui, entendeu? Tem pessoas que têm o quê? Intolerância a certos alimentos. Então, isso acaba influenciando também na parte intestinal.
certo? Ele perde o poder de absorver muitos nutrientes, tá bom? Quem come muito glúten, por exemplo, tá? Muito glúten, a proteína do trigo. Essa proteína ela acaba formando uma espécie de, ela é muito contato com a água, o processo de digestão dela, ela vai virando grude. Você não vai fazer massa de trigo aí, você não joga água, ela começa a ficar um grude. Então, quando você está lá fazendo a digestão, nas paredes do intestino também ficam os grudes. Vai ficando aquele material grudento. Então, vai passando outros alimentos ali, vão grudando de forma errada. Tá? Então, vai causando outras disfunções, diminui até aumenta a gordura abdominal. Bom, também pelo excesso, tá? Pelo excesso de glúten. Tá? Mas glúten pode comer sim, tá? Ok? Ok. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui então. Desejo para vocês um bom resto de semana, um bom final de semana. Até a próxima aula, tá bom? Obrigadão pela participação. Valeu. Tchau, senhor. Tchau. Uhum.